Já quase 3 minutos no meu, já enrolamos bastante, hein? Quem tem que entrar vai entrando e depois quem não tem, assiste depois pelo YouTube, né? Franz Alex, oficial no YouTube, tem todas as devocionais, você pode estar vendo. Bom, vamos lá então, queridos, nós paramos ontem então, vimos o capítulo 6, né? Eu quero só fazer uma um rápido adendo aqui. Todos vocês viram as manifestações que estão acontecendo, não só em São Paulo, no domingo, ontem aqui em Curitiba, em Nova York, e na verdade você vai perceber que agora ela vai tomar uma proporção mundial. Por quê? Porque na verdade isso não tem a ver com Bolsonaro, Trump, não. Isso tem a ver com um desestabilizar, né, mundial da economia, da sociedade. Eu falei para vocês que eu estou preparando, né, um estudo sobre a nova ordem mundial, que é algo assim, que as pessoas por muito tempo viu isso como algo conspirativo, conspiração. Mas na verdade, irmãos, dá para você ser bem racional, bem sem ser, ou até sendo cético em alguns aspectos, mas você ver de forma clara que se a nova ordem mundial, tá, não for instituída, ok, o povo ganha força, as coisas vão começar a acontecer para o bem, digamos assim, da população. E há um grupo capitalista, há um grupo que detém o poder financeiro no mundo e não quer isso. Por quê? Porque sempre onde eles prevaleceram e sempre onde foi o acúmulo de riqueza deles foi em meio ao caos. Então, onde que as pessoas ganham mais dinheiro? Em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio ao caos. Quando não há caos, quando há ordem, né, esse feudo, né, que está acostumado, né, a deter o poder financeiro, né, mundial, ele começa não a enfraquecer, mas começa a empoderar. É como eu falei, o dinheiro, irmãos, ele é sempre um só. Imagina uma quantidade de dinheiro, tá? Ele é um só, tá? Ou ele está na mão de poucos, ou ele está dissolvido entre muitos. A igualdade social tem a ver em dissolver isso entre muitos, ou seja, todos serem bens de vida, né? Deus faz tudo para que todos sejam abençoados, para que todos tenham o suficiente, para que todos comam melhor essa terra. Deus inclusive pega daquilo que é dele. Ele fala: minha é o ouro e a prata, e eu dou para vocês porque eu quero que todos. Mas a ganância do homem faz com que eles queiram que capitalizar para si. E aqui vem a palavra capitalismo, né? Então, capitalizar para si, tá, todos os recursos. Para isso, o que eu preciso? Para mim poder ter o teu dinheiro, eu preciso tirar de você. Tá? E qual é a estratégia que eu tenho para tirar esse dinheiro de você? Eu preciso então criar. Então, a nova ordem mundial, ela sempre existiu, mas basicamente é isso. Então, de diversas maneiras na história, ela vem se apresentando, né? Seja através de guerras, de pandemias, enfim, de problemas sociais, políticos, econômicos. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas o que eu quero ressaltar então? O que você tem visto na televisão, que você tem lido na internet, enfim, que você tem tido acesso a todas essas coisas, e eu preciso que nesse momento você tenha uma compreensão e tenha uma atitude, ok? Grava isso, uma compreensão e uma atitude. Compreensão, tá? Que apenas está se cumprindo o que está escrito nas Escrituras. Ontem mesmo nós lemos no capítulo 6, tá? Versos 3, quando a gente falava sobre os selos, tá? Eu vou apenas retornar para poder citar isso. Né? Quando a gente abre o segundo selo, tá? Abrimos o primeiro, o segundo selo diz assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, o cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Lembra nós falamos sobre isso? E fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Eu falei que esse cavalo vermelho e esse cavaleiro, então, ele vinha para tirar a paz da terra. E eu falei assim, que o antônimo de paz é guerra, ou guerra, fazer confusão, fazer destruição, tá? Daí você pode até dizer assim, e daí nós vimos exemplos, né, como que isso tem acontecido, né, nesses últimos dias, digamos assim, ao redor do mundo. Ah, mas pastor, mas sempre existiu esse tipo de confronto. É verdade, você tem razão, sempre existiu. Agora, me recorde uma vez, tirando guerras mundiais, que tenha existido esse confronto a nível mundial em meio a uma pandemia. Tá? Então, assim, eu estou com áudio aqui, eu não tenho autorização para te enviar, mas que eu recebi ontem à noite, pode ser até que ele se torne público daqui a uns dias, né? De um coronel da polícia nosso aqui, ontem à noite, que ele passou para os pastores de forma especiais, explicando o que aconteceu aqui em Curitiba. E ele disse assim, olha, orem, né? Pedimos que vocês orem pelos
nossos militares, né? Isso não tem a ver com um evento específico, isso é algo orquestrado por um grupo, né, que está sendo regido de forma internacional. Tá? Pessoas estão pagando, financiando isso, tá? Justamente para quê? Para causar o caos. Não, isso aí não vem aquela história de democracia, irmãos. Que tipo de democracia ou que... Ó, veja bem, quando você não tem certeza, tá, do tipo da árvore, se é boa ou ruim, nós vimos dois grupos ultimamente protestando nas ruas. Um com família, bandeira do Brasil, camisa do Brasil, patriota, com a família, filhos, todo mundo lá, em paz, protestando, falando, protestando não, tipo apoiando, né, o presidente, enfim, na rua. E outro agora, tá, vestido de preto, com palavras de ordem, mas promovendo o contrário daquilo que estão carregando, né, como se ordem, colocam democracia, por exemplo, e saem quebrando, roubando, invadindo. Não sei se você viu nos Estados Unidos, gente entrando, saqueando. Ontem aqui em Curitiba, gente quebrando, depredando patrimônio público, muros de vidro. Então, a Bíblia fala o quê? Que você conhece a árvore pelo fruto, tá? Então, tá muito claro para mim, tá? Sem julgar as pessoas, mas julgando o que cada pessoa, o fruto que cada uma tem dado, quem é do bem e quem é do mal, tá? Então, esse coronel que passou para nós no áudio ontem, ele pediu oração e ele falou assim, gente, isso é algo orquestrado mundialmente, né? Então, mais uma vez, reforçando a tese que eu sustento da ordem mundial. E então, apenas ore, enfim. Mas, então, esse é um alerta e é uma pontuação que eu faço. Qual é a recomendação e uma atitude que você precisa ter? Agora eu vou falar com vocês o seguinte, vocês que são pais, ok? Eu falo com vocês que são pais. Por que vocês que são pais? Observe que nesse grupo, tá, onde os frutos, tá, não são frutos de democracia, são frutos de devassidão, destruição, frutos de vandalismo, tá? Talvez 99% são jovens. Jovens, por que jovens? A Bíblia fala que os jovens são fortes, mas eles são altamente manipuláveis. Altamente manipuláveis. Naquele grupo ali, deve ter ali uns 50, 100 pessoas no máximo, né, que são pagas, são bancadas, tá? E bem bancadas. Para quê? Para promover a influência nesses jovens, ok? E os outros, infelizmente, irmãos, são ovelhinhas, né, de bom coração, que foram influenciadas pelos seus amigos, companheiros, né, de luta e de ideal. Então, infelizmente, tá? E eles estão sem controle, sim. Por quê? Porque, na verdade, não é algo que foi colocado neles de ontem para hoje. É algo que está sendo desenvolvido nas faculdades, nas universidades, enfim. Infelizmente, houve aí uma dormência de 10, 12, 15 anos, onde implantaram, pode-se dizer, esse chip na cabeça dessa juventude, né? Então, todos estão com esse pensamento, infelizmente, um pensamento que não, é como eu falei assim, os frutos revelam, tá? Então, o que a gente precisa falar para você que é pai e mãe? Eu não vou falar para você assim, ataque ou defenda. Eu vou dizer para você assim, proteja o teu filho, tá? Você que ama seu filho, porque assim, se tem alguém ainda que essa geração pode ouvir, pode, não quer dizer que vai ouvir, são os pais, tá? Você que é pai, você que é mãe, você obtém uma autoridade, tanto espiritual, como também uma autoridade, né, representativa na vida desse teu filho, tá? Ele pode não concordar com você, mas cada vez que você fala, ele pode até não obedecer, mas ele sai com aquilo ecoando dentro dele. Então, o que eu quero dizer para você, pai e mãe? Oriente o seu filho, converse com ele, tenha autoridade sobre ele como pai e mãe que ama o seu filho, porque amanhã, se você estiver chorando, né, o corpo do teu filho num caixão, seja porque foi contaminado, observe que nós estamos sim, né, num momento de reclusão social e agora, né, fazendo esse tipo de coisa, não faz sentido, mas enfim, ou por causa de uma bala perdida, ou por causa de uma violência, ou por causa... Daí vai ser tarde e daí você vai se revoltar, só que isso não vai trazer seu filho de volta. Então, queridos, fica aqui alguém que é pai, orientando você também que é pai. Converse com seu filho, você tem autoridade sobre ele, ok? Não deixe ele ser manipulado, né? Talvez você não consiga convencê-lo, mas você tem autoridade sobre ele, você tem autoridade sobre seus filhos, tá? Eles estão debaixo da sua casa, eles estão debaixo dos seus recursos, eles estão debaixo... Sim, isso não é manipulação, eu estou falando de um pai cuidando de um filho, isso é obrigação, é o que nós pais perdemos, enquanto ficamos defendendo placas, bandeiras, ideologias, esquecemos de proteger aquilo que maior tem de valor na nossa vida, que é a nossa família, os nossos filhos. Então fica aqui
a dica, né, para você pensar nisso. Você não precisa concordar comigo, ok? Mas você pode parar, pensar, rever. E como eu disse, eu espero que amanhã ou depois você não esteja, né, chorando aí, né, no velório do teu filho, né, se é que ele vai poder ser velado, né, porque num momento como esse talvez não deixe nem velá-lo. Então, queridos, ainda há tempo de você, tá? Estamos sim na iminência, sim, como diz aqui o segundo selo, queridos, tá? Foi aberto, né, foi dado o quê? Ao cavaleiro o quê? Autoridade para tirar a paz da terra, tá? E é o que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, no Brasil. Você vai começar a ver isso de forma global. Volto a dizer, isso tem uma origem, volto a dizer, isso tem, né? Por mais que você fale, não, pastor, o senhor está enganado, pastor, isso é ao contrário, é que nós queremos a liberdade. Que liberdade, queridos? Que liberdade é essa? Entendeu? Que faz com que as pessoas utilizem-se de atos de destruição para promover liberdade. Não faz sentido. Não faz. Detalhe. Ninguém chega e começa a quebrar o portão da própria casa. Já percebeu isso? Eu estou revoltado com essa questão. Eu vou quebrar minha casa. Não, quebra a casa do outro. Então, que ato de liberdade é isso? Não, mas não é do outro, é do Estado, mas é meu, porque é meu dinheiro, é meu imposto. Então, queridos, por favor, né? Eu respeito a tua opinião, né? É a minha opinião. Esse é um direito que nós temos, né? De liberdade. Mas eu fico aqui para que você medite e pense nisso. E você que é pai, você possa falar com teu filho, você que é vovó, por favor, tem muitos netos que escutam o vô e a avó. Está na hora de você, como família sacerdotal, porque é um sacerdócio, trazer os seus filhos, os seus netos para perto de você e falar, senta aqui, vocês vão escutar o vô, vão escutar a avó, vão escutar o pai, vão escutar a mãe, porque amanhã eu não quero. É vocês que têm que ver o meu enterro, nem eu o enterro de vocês. Irmãos, e estamos sim na iminência sim, de um combate civil, isso não é assustar vocês, tá? Isso é apenas preparar vocês. Não é você povo brasileiro, é você povo mundial, tá? Não pense que essa pandemia já demorou demais. Não, isso é pano de fundo, tá? Pode ver, é pano de fundo, tá? Gente, problema de saúde sempre tivemos, né? Doença sempre tivemos. Que é pior que ebola, que é pior do que, sabe? Então, assim, desculpa, né? É a minha opinião, mas vale a pena você pensar. Desculpa utilizar esse tempo nosso devocional para falar sobre isso, irmãos, mas é minha obrigação civil e religiosa e também como sacerdote, pai de família, transferir isso para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Senhor ilumine e permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Então vamos lá, nós já estudamos o capítulo 6, então agora vamos rapidamente passar ao capítulo 7, e eu queria entrar de parte do 8 também, porque o capítulo 7, queridos, né, nós lembramos que nós encerramos ontem, abrimos seis selos ontem, né, e paramos, né, no final do capítulo 6, mas na continuidade do capítulo 7, ainda com o sexto selo aberto, que a gente vai ver que o sétimo selo só vai abrir no capítulo 8 de Apocalipse, lembrando também que esses dados que nós estamos falando, eles não estão numa ordem cronológica, irmãos, necessariamente, mas informações, às vezes até soltas, porém que farão sentido no momento certo. Por isso que o livro se chama Livro das Revelações. Uma revelação é algo que está ali, e no momento certo ela é revelada, ok? Tá? Voltando lá em Apocalipse 1:3. Feliz ou bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta lei, porque falam de um tempo futuro, não diz aquele que entende, tá? Então, sempre esse é o nosso fundamento para nós estudarmos o Apocalipse e a Revelação, senão a gente vai se perder em teorias, enfim, tá? Em coisas humanas. Capítulo 7. Depois disso vi 4 anjos. Então eu quero que você grife na tua Bíblia. Você pode ver que a minha está toda grifadinha, riscadinha, tá? Grife aí na sua Bíblia 4 anjos, tá? Em pé nos 4 cantos da terra. Grife 4 cantos da terra. Retendo os 4 ventos. Grife 4 ventos. Para impedir que qualquer vento soprasse na terra e no mar ou em qualquer árvore. Aqui eu quero lembrar você o seguinte. Se você me acompanha, você vai lembrar que nós temos algumas séries de devocionais só falando sobre o vento. Lembra disso? Eu até brinquei, eu falo que a Dilma era profeta e ninguém sabia quando ela falava de estocar vento, né? Que tinha gente que estocava vento sim. Eu falo que começou com Deus estocando vento. Por quê? Se ele tem 4 anjos, irmãos, que impede o vento, ele estoca vento. Ele segura o vento, tá? Então, né, já aqui fazendo menção em homenagem à nossa profeta Dilma Rousseff, né? Que já dizia sobre estocar vento. Só para alegrar um pouquinho o dia, né, gente? Vamos lá. Olha aqui, versos de número 2, tá?
Então vi outro anjo, assim, muito importante. Então o que nós precisamos entender disso aqui? 4 anjos, 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, ok? 4 ventos, tá? Esses anjos que foram vistos nessa visão, tá? Eles tinham qual função, tá? Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, retendo, para impedir qualquer vento soprasse que qualquer na terra, no mar ou em qualquer árvore. Observe que fala terra, ar, árvore, ou seja, vegetação. Versos 2. Então vi outro anjo, tá, subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo, ou seja, ó, como se for, quando a Bíblia cita assim, tendo o selo de Deus, é uma credencial, uma patente, como se fosse, né, alguém, não que os outros anjos não fossem de Deus, tá, mas tem anjos que são, não esqueça que os demônios são anjos decaídos, né, e há anjos, né, que estão com o Senhor e anjos que foram decaídos e viraram demônios, tá. Então aqui, ó, versos 2. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, grife 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Ou seja, ele grita para aqueles 4 anjos a quem tinha sido dado o poder. Então, aqueles 4 anjos tinham poder de danificar a terra, o mar e os vegetais. Então, esse anjo agora, ele grita com eles. Diga, para, não permita, retém isso aí, tá? É essa a visão. Tá? Versos 3. Não danifiquem, tá? É o que ele diz para os anjos. Nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até que, ou seja, eles estão lá na sua função. Eles não estão lá intrometidos, esses anjos que estão segurando, que estão lá retendo o vento. Não, eles estão lá na função deles. Só que existe uma palavra de ordem, de comando. Até que o quê? Até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Aqui não tem a ver com a marca da besta, tá? A marca da besta sempre copia algo de Deus. Por isso que ele quer colocar a marca da besta. Aqui está falando do selar as testas dos filhos de Deus, né? Do povo de Deus, dos servos de Deus. Versos 4. Então ouvi o número dos que foram selados. Então agora vai falar sobre este selo e de quem é, para quem é esse selo, tá? E a quem se refere esse selo. Daí fala assim, selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, bem claro, nós estamos falando agora de um grupo, tá? Onde a palavra do Senhor traz um número, mas não quer dizer que está necessariamente preso a esse número, 144 mil. Fala que é 12 mil de cada tribo e relata cada tribo, né? Gad, Assé, né? Isacar, Benjamim e assim por diante, todos os filhos ali de Jacó, tá? De Israel, que deixa bem claro. Então, assim, não tem a ver com você que não é Israel, ainda que nós somos Israel de Deus, não, mas aqui fala especificamente sobre o povo de Israel. Então, que há um número desses a serem selados pelo Senhor, tá? E fala 144 mil. Daí do verso 5 até o final do verso 8, fala então dessas tribos, cita todas elas. O 9, versículo 9 diz assim, depois disso olhei diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Aqui já fala de outro grupo, já não é mais os israelitas, ok? Dos 144 mil, já é um outro grupo. Tá? Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz. Então começam a adorar a Deus. Aqui, basicamente, capítulo 7 é isso, gente, mostrando o quê? Falando lá dos anjos segurando os ventos para não destruir, porque havia um grupo a ser selado de judeus, de israelitas e havia que precisavam ser primeiro, até que se cumprisse o número deles, dando um número de 144 mil, que pode ser simbólico ou não, né? A gente entende que sim, porque é um número muito pequeno, perto, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Depois de um outro grupo, que seria o grupo assim, de gentios convertidos, ou pessoas, e aqui fala uma grande multidão que não se podia contar. Então, realmente demonstrando assim que muitas pessoas, né, seriam salvas, graças a Deus, né, e estariam diante do trono, estariam diante do Cordeiro, estariam adorando ele. Fala até a adoração, ele descreve o que eles estavam clamando, eles falam, clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, para não ficar dúvida, que se assenta no trono e ao Cordeiro, ou seja, a Deus e a Jesus. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes, eles se prostravam o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força seja o nosso Deus, para todo sempre, amém, tá? Versos 13 então inicia com o quê? Então um dos anciões perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram?
Faz uma pergunta para quem? Para quem está tendo a visão, para João. Respondi, Senhor, tu sabes. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Tá? Então ele disse, abre aspas, estes são os que vieram da grande tribulação. Então começa a falar o quê? Que aqueles 144 mil tem a ver com pessoas. Então aqui a gente pode então ter uma noção de espaço-tempo, que ele está dizendo, opa, isso aqui, essa questão dos 144 mil tem a ver com a grande tribulação, ou o período dos 7 anos, ou lá Daniel, a última semana de Daniel, conforme você queira chamá-lo, que tem a ver com os últimos 7 anos, né, antes do retorno de Jesus para reinar aqui na Terra. Tá? Eu não estou falando do arrebatamento. O arrebatamento, em tese, já aconteceu, ou antes, ou no meio, ou ao final. Não vou entrar nessas teorias, tá? Mas está falando aqui que nesse período, tá, do manifestar do anticristo, dessas coisas, onde, não há dúvida, irmãos, nós já está havendo já uma preparação. Se já não iniciamos, nós estamos realmente aqui nas prévias, nos ensaios. Eu não acredito mais em ensaio, eu acredito realmente que a gente já começou alguma coisa. Tá? Então, por isso, para mim, Jesus está na iminência de vir. Por isso, você tem que carregar alguma bandeira agora, queridos. Carregue a bandeira de Jesus, carregue a bandeira da salvação, carregue a bandeira do reino de Deus, carregue a bandeira da verdade, da justiça, e que Deus vai está vindo buscar o seu povo, a sua nação. O Senhor não está vindo buscar uma cidade, o Senhor não está vindo buscar um grupo social, o Senhor não está vindo buscar um grupo político, o Senhor não está vindo buscar uma igreja, não. O Senhor está vindo buscar o seu povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que nas suas vestes tem o sangue de Jesus Cristo, e a sua bandeira é a bandeira do reino dos céus. Então, queridos, fica aqui o meu conselho para você. Tá? Versículo, então, de número 15, assim, por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, que é a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Queridos, para quem não gosta de ter comando, para quem não gosta de ter um líder, para quem não gosta de ter um pai, para quem não gosta de ter um pastor, para quem não gosta de ter um governo, para quem não gosta de ter um prefeito, saiba, você vai ter Jesus como teu governo, tá? Como teu pastor. Então, ele já permite que você venha aprendendo antes. Ele primeiro coloca teus pais, depois ele coloca a tua professora, depois ele vai colocando teu chefe, para ir acostumando você, tá bom? A você aprender a obedecer. Mas tudo bem, você vai aprender de qualquer jeito, tá? Verso 17, pois o Cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, porque é ele que guia nas águas vivas, queridos. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E agora sim, capítulo 8, queridos, que fala do sétimo selo, quando ele abriu o sétimo selo, tá? E eu quero que você preste muita atenção agora, porque agora abre e desdobra, tá? Porque nós estamos falando dos selos, vamos falar de trombetas, vamos falar de taças, vamos falar de ais, mas aqui, o último selo, então, o que acontece? Quando é aberto o último selo, lembrando que é o Cordeiro que pode abri-los, que ou seja, o próprio Jesus, o próprio Cristo, quando ele abriu o sétimo selo, houve o quê? Silêncio no céu. Parece brincadeira, né, gente? Sétimo dia de descanso, sétimo selo, silêncio. Nós falamos sobre silêncio esses dias atrás, fizemos uma série também sobre o silêncio. O silêncio permite a gente identificar voz, propósito, ouvir coisas que não estavam em nosso redor, mas nós não estávamos ouvindo. Observe que ele abre o sétimo selo e a primeira coisa ele fala, houve silêncio, tá? Nos céus, cerca de meia hora. Pensa o que é uma eternidade de meia hora no céu, tá? Em silêncio. A Bíblia fala que para Deus um dia como 1000 anos como um dia, meia hora, quantos dias? Silêncio, quieto, absoluto. Por quê? Para se fazer silêncio? Não, para se ouvir o que tinha deixado de ser ouvido. A pandemia veio para nós deixarmos a rotina e ouvir no silêncio de casa a voz de Deus falando com a gente. Tá? Versos de número 2. Tá? Vi os 7 anjos, agora grife 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas, porque cada um vai tocar uma trombeta, ok? Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Lembra lá atrás que nós vimos, eu não lembro se agora capítulo 4:8, 5:8, alguma coisa, eu posso até ver depois, ou 3:8, que fala, né, que as nossas orações elas ficam, né, em taças de ouro, né? O Senhor reserva-as. Então aqui vem o quê?
é um anjo com incensário, recebe incenso, que é adoração, que é louvor, adoração, junto com a oração dos santos. Para quê? Tá? Versos 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. Queridos, agora então é o Senhor respondendo uma resposta. Só que essa não é uma resposta aos nossos olhos humanos boa, aos nossos olhos espirituais sim. Por quê? É uma resposta de juízo. Sabe aquela coisa assim, Senhor, até quando? Até quando tudo isso? Então, você sabe por que Deus tarda, irmãos? Porque para Deus dar uma resposta para isso que eu e você clamamos, falando, Deus, até quando? Deus tem que vir com justiça. E justiça tem que empreender a justiça, tá? Um julgamento, uma condenação e uma sentença. E essa sentença pode vir hoje sobre mim, sobre você, sobre o seu filho, sobre sua filha. Então Deus tem misericórdia, permite que a gente corra para que a gente possa orientá-los em tempo, para que eles não colham do juízo. E queridos, o juízo de Deus está chegando, viu? Tá? Versículo número 5, então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Verso 6, então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ponto, eu vou parar aqui, tá? 8, 6, eu paro aqui hoje, tá? Para que a gente comece, mas agora você vê que as trombetas, irmãos, você começa a ver coisas que vão acontecer aqui na terra, tá? De destruição mesmo, de morte, vai atingir tudo, vai atingir água, vai atingir mar, vai atingir pessoas, vai atingir, tá? E eu digo para você, eu não quero estar aqui, eu quero já ter sido arrebatado e quero que você esteja comigo, tá? E peço que Deus tenha misericórdia, aqueles que aqui estarão, mas enfim, isso aqui vai ter que acontecer de qualquer jeito, irmão. Então é bom a gente saber e alertar os nossos queridos, tá bom? Para que eles tenham uma chance e um tempo, né, para poder entender todas essas coisas. Queridos, então assim, ó, vou saudar vocês aqui, eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas, ok? Podem mandar, vocês têm que comentar no nosso site, queridos, que é o 40, o número 4040, IEQ, I de igreja, E de evangelho, Q do quadrangular, curitiba.com.br. Ali é uma página, você rodando ela tem várias informações e lá na parte de contato tem lá o meu WhatsApp, onde você pode clicar ali, cai direto no meu WhatsApp pessoal. Ali você pode deixar sua pergunta, tá? Você pode também pelo Facebook deixar a sua pergunta, né? A gente vai estar aqui tentando responder você, as suas dúvidas. Não vamos entrar em polêmica, já vou dizer para você, não é o nosso objetivo aqui, tá? Nosso objetivo aqui é expor as escrituras. Posso até deixar a minha opinião pessoal, mas eu respeito a sua opinião, a respeito a sua interpretação e a respeito daquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração, tá? Mas assim, eu quero como um profeta de Deus ajudar você pelo menos a pensar, né? Levar você ao assunto e pensar, ok? Quero aqui então, olha aqui, quero aproveitar, então parabenizar aqui a Mônica Souza, hoje ela está completando 36 anos de casamento com o Sérgio, Deus abençoe, né? O Sérgio ele foi colega de trabalho, foi também meu chefe na empresa que eu trabalhei no interior de São Paulo, uma multinacional. A Mônica, amiga da minha mãe, da família, né? Muito querida. Deus abençoe, viu, Mônica? Um beijo grande para você, felicidades, Deus abençoe. Quero aproveitar e dar um beijo aqui também para Cíntia Ferroni Miró, minha amada Cíntia. Ah, querida, saudades de você, viu? Você, né, em memória aqui, o nosso querido Renato, né? Que já está lá, o Renato já está lá perguntando para Jesus, Cíntia. Viu? Ele era tão perguntador, agora ele pode fazer todas as perguntas do mundo, né? Eliezer Almeida, Ana Lu Regina, Tânia Ferreira, Vinícius, obrigado Vinícius, colocando aqui o nosso site, né? Ó, a Lívia colocou aqui, estes embrulhos no céu que se ouviu na terra toda não seriam já o dom das trombetas? Era muito semelhante, já fora Lívia, eu acredito que não, você vai ver pelo seguinte, porque nós vamos estudar aqui os sons das trombetas e quando elas são tocadas, né, acontece algo, tá? Então você vai ver, acompanha comigo as próximas, você vai perceber que não, mas eu acredito que esse barulho que a gente ouve aí, eu acredito sim que para a gente entender. Queridos, muitas coisas agora vão começar a aparecer, viu? Você vai ver muita coisa de extraterrestre, muita coisa vai começar. Ó, eu digo para você, esses próximos, se é que a gente tem aí, né, esses próximos 5 anos aí, você vai ver coisas assim do Arco da Velha que você só via em filmes, você fala, meu Deus, né? Eu não podia imaginar que tudo isso existia. Então, um beijo aqui a todos, um abraço. Luiz Carlos